Opa pessoal, tudo bem? Hoje eu vim trazendo um vídeo de um review um pouquinho diferente. Vou estar fazendo review aí do Steelbook, da capa metálica do Black Ops 4, né, do COD Black Ops 4. E bom, nesse vídeo eu vou estar fazendo um unboxing dessa versão Steelbook, tá lacradinho. E inclusive ela veio junto com algumas artes gráficazinhas que vem. E enfim, vou estar abrindo aqui e comentando um pouquinho sobre esse case. Então aqui a gente já tem a nossa primeira visualização aqui dessa arte muito bonita do game. Aqui a gente tem o título do jogo do lado. E aqui atrás a gente tem uma arte do modo zombies, certo? A arte de dentro é focada em mais especialistas do jogo. Então, aqui na frente a gente consegue dar uma olhada no Ruin, que essa daqui seria a arte original, é só ele. E tem a Battery e o Crash também, mas eles ficam em posições diferentes na arte original do jogo. E aqui na parte de trás seria aí alguns detalhes do modo zombies. Então a gente tem esses símbolos. E eu acredito que essa arte é mais focada na história do caos, que seriam ali os mapas Nine e o Void of Despair, se eu não me engano. Então, quanto a capa, muito bonita mesmo. E só mostrando um pouquinho mais da parte aqui de dentro novamente, a gente consegue ver o Nomad, a Seraph, o Firebreak, o Prophet, o Recon e o Torque, acredito que seja ele, ali no cantinho. E bom, não veio com o jogo essa versão, porque eu já tenho o game, mas é um dos meus CODs favoritos aí, é um dos que eu mais joguei, então junto com o Black Ops 3 aí é o que eu mais tenho tempo jogado. Então eu achei ele por um preço muito interessante. E aqui tá nosso Steelbook, então vou estar abrindo esses cardzinhos, não sei muito bem o que eles são. Eu acredito que eles sejam só umas artezinhas dos especialistas, algo desse tipo, não sei muito do que se trata não. Mas enfim, aqui a gente tem a caveira aí do Black Ops 4, todos os Black Ops aí, acho que com exceção do Cold War, tem sempre uma caveira de artezinha. E aqui a gente tem alguns símbolos aí dos especialistas, algumas logos de cada um. Então, cada um deles, se eu não estou enganado, tem uma arte dessas na roupa. Então, a gente vai ter do Firebreak, que é esse coelho, o Torque, a Battery, o Prophet. Aqui a gente vai ter o do Nomad, o do Ajax, a logo do game ali em cima. E os últimos aqui, o Ruin, o Crash, o Recon e a Seraph. Então, aqui no caso, a gente só não vai ter dos personagens que foram adicionados posteriormente. Então, o Reaper, a Zero, eles, por exemplo, não estão nessa versão aqui, porque aqui só tem os especialistas que vieram com o jogo original mesmo. Aqui tem um outro cardzinho, não sei se tem mais alguma coisa focado no modo zombies. Com medo de rasgar, não sei como que abre esse negócio. Ah, tá, é só puxar. Aqui a gente tem uns cardzinhos, então. Do Void of Despair. Atrás, a logo do Black Ops 4 Zombies. Essa arte é muito bonita mesmo. Aqui a gente tem da Nine, um mapa muito da hora desse jogo. Mesma coisa na parte de trás. E por último a gente tem, na minha opinião aí, a arte mais legal de todas, pelo menos desses cardzinhos, que é o da Blood of the Dead, que é definitivamente meu mapa favorito de zombies do jogo. Então a gente tem o Dempsey, o Richthofen, o Takeo
e o Nicolai aqui embaixo e o Brutus aqui no fundo. E a gente consegue ver até um pouquinho da prisão de Alcatraz também. Ali a parte de trás segue esse mesmo molde ali de ser só o logo do jogo mesmo. Então, sobre o Steelbook, no mais vai ser isso. Acho que acaba valendo bastante a pena pegar, principalmente se você for fã mais do Black Ops 4, né? Eu sei que é um jogo que tem um pessoal que realmente não curte muito, mas eu pessoalmente acabo gostando bastante. E, inclusive, tive uma ideia um pouco diferente para esse vídeo, já que eu vou estar trazendo um pouquinho mais sobre esse jogo. Vou estar, então, fazendo uma parte mais aprofundada, na minha opinião, sobre o que eu acho sobre esse jogo, os acertos dele, os erros, e falando inclusive da época de lançamento e agora, depois de muito tempo aí em 2025, comentando um pouquinho sobre o que eu acho sobre ele no geral. Então é isso, agora eu vou estar falando um pouquinho sobre a minha opinião de cada um dos modos. Então vamos lá para a parte da review do game em si. Obrigadão. Bom, pessoal, então vou começar a falar sobre a análise do Black Ops 4. Então, vamos lá. O Black Ops 4 ele foi o primeiro Call of Duty a ser lançado no mês de outubro. Então, ele é lançado lá em 12 de outubro de 2018. E muito disso vem por conta do lançamento do Red Dead Redemption 2, que vinha ali, um jogo fortíssimo, muito bom da Rockstar também. Mas isso aí acabou estabelecendo um novo mês que poderia ser utilizado em lançamentos futuros, como foi o caso do próprio Modern Warfare 2019, que foi lançado no finalzinho de outubro de 2019. Então, vamos lá, começando pela ideia original que a Treyarch tinha para esse game. Originalmente, antes do game ser lançado, a gente tinha alguns rumores ali e que eles estabeleciam algumas ideias bem diferentes do Call of Duty tradicional ali. Então, os especialistas eles teriam uma importância muito maior, porque cada especialista teria uma série de pontuação atrelada a ele. Então, isso seria muita loucura, na minha opinião, mas ao mesmo tempo eu tenho uma certa curiosidade de saber qual que seria essa ideia original que a Treyarch tinha para esse game. E além disso, a gente pode notar que muito provavelmente esse jogo também teria o Double Jump lá do Black Ops 3. No entanto, aparentemente eles devem ter mudado essa decisão devido à rejeição da comunidade de talvez ter um outro código de Double Jump depois de 3 anos. E tudo bem que teve ali o WW2 no meio, mas enfim, era muito recente ainda e eles acabaram alterando isso. Mas eu acho que no final isso deu certo e deixou fazendo o Black Ops 4 ter uma dinâmica de gameplay muito legal, porque o seu personagem nesse jogo ele consegue pular alguns locais bem altos, ele tem uma movimentação muito interessante, muito rápida, muito dinâmica, e muito disso eu acredito que venha por conta dessa remoção do Double Jump do multiplayer. E algo que acaba fortalecendo essa ideia é que lá no Blackout eles acabaram estabelecendo um modo que tinha Double Jump, que era muito semelhante ao do Black Ops 3, inclusive, um pouquinho diferente, mas funcionava de uma forma bem parecida. Então eles tinham ali aquilo no arquivo do jogo, e muito provavelmente isso estava na ideia principal ali, na ideia original que eles tinham para este game. Mas vamos lá então, continuando. A ideia ali da Treyarch era sem dúvidas focar em um multiplayer mais tático, onde o team play fosse determinante para a vitória de uma partida. O elemento crucial para isso foram os próprios especialistas, que estavam voltando do BO3, incluindo alguns novos, porém eles funcionam de maneiras bem diferentes neste jogo, já que as suas habilidades começam a afetar a equipe inteira e não somente o jogador que está utilizando aquele personagem. Então, por exemplo, alguns aqui, como o Recon, o Crash e a Seraph, eles têm algumas habilidades que acabam sendo compartilhadas para um time inteiro. Isso possibilitou uma abertura de criatividade entre os players. Por exemplo, se você utilizar o reator do Firebreak até começar a drenar a sua vida, um Crash pode usar a habilidade especial de cura e fazer com que você aguente mais tempo ainda utilizando aquela habilidade, possibilitando ali algumas estratégias muito interessantes, principalmente para os modos de objetivo, como os clássicos Domination, Hardpoint e até mesmo Control, que foi um modo novo ali apresentado nesse jogo, e sem dúvidas talvez seja o modo em que os especialistas mais brilham taticamente, já que cada equipe possui um número limitado de vidas, e a estratégia em campo começa a afetar muito a gameplay também. Mas a gente pode muito provavelmente entender que na prática funcionou de maneiras diferentes, porque embora as ideias da Treyarch parecessem muito interessantes,
como a cura manual, que para mim é um grande acerto na gameplay desse jogo, deixa o game mais tático e também aumenta o skill gap de um jogador que sabe utilizar melhor a cura manual, inclusive a questão do próprio time to kill também, que acho que é um pouco alto demais, mas eu gosto mais de um time to kill mais alto, porque quem tem a mira melhor vai acabar levando, e não é necessariamente quem começou atirando primeiro, enfim. No entanto, algumas mudanças de design de gameplay das funcionalidades dos especialistas talvez tenham saído pela culatra, porque isso acabou fazendo o jogo se afastar muito do COD tradicional, visto que no clássico Team Deathmatch, o spam de especialistas era absurdo. Eles carregavam mais rápido do que os do BO3 e acabavam afetando demais o andamento de uma partida, incluindo, claro, acabava afetando a diversão de um jogador, porque alguns deles eram muito irritantes, como o próprio Prophet, que ele tinha a Tempest, que nesse jogo ela não era hit kill, mas ela deixava você deixar deitado no chão e poderia afetar os jogadores em volta. E ele tinha aquele robozinho também, que era insuportável. Tinha o próprio Torque, que ele acabava afetando demais o andamento de uma partida. O Nômade com as minas e o cachorro. O próprio Ajax também era um pouco incômodo. E sem dúvidas a Zero, que foi uma das personagens aí adicionadas no pós-lançamento. Ela é extremamente ridícula e overpowered, porque basicamente você consegue estar roubando streaks dos inimigos com o poder da habilidade especial dela ali. E eu acho que essa ideia foi péssima. Tipo, eu entendo que eles quiseram fazer, tipo, o equivalente ao Yampi. E tudo bem, só que o Yampi ele só destruía, né? E aí, essa ideia de fazer você poder roubar os streaks era absurdo, porque basicamente alguns streaks foram muito menos utilizados, porque você nunca sabia se teria um gênio que estaria usando a Zero no outro time. Então, por exemplo, o helicóptero de ataque, eu lembro que ele era um streak bem alto até nesse jogo, e ele poderia ser hackeado pela Zero, o Vant também, enfim. Essa ideia de poder hackear os Strix, utilizando uma habilidade especialista, pra mim foi uma loucura, mas vamos lá. As skins, eu acho que foi um grande acerto do BO4 e diferente dos CODs atuais, eu acho que a situação, tipo, a realidade que o BO4 se encontra, como ele é um COD mais futurista, mais arcadezão, eu acho que as skins acabam se encaixando bem nele e algumas delas até faziam algumas referências ao próprio personagem original, como aquela de coelhinho do Firebreak. Eu acho que elas acabam deixando o jogo bem interessante e importante ressaltar também que durante o jogo inteiro era ridículo porque você só conseguia as skins comprando, como é atualmente, mas ainda bem que depois que o jogo, enfim, morreu basicamente, no lançamento do Modern Warfare 2019, eles acabaram fazendo ali um todo overhaul e você tinha os contratos e você conseguiria até inclusive trocar as reservas por skins e também por skins de armas e pelas armas de supply drop, que antes era igual no BO3, mas agora eles acabaram mudando. E isso pra mim foi um acerto muito, muito, muito grande mesmo, porque eu basicamente comecei a jogar muito o BO4 depois disso. Eu já jogava antes, mas eu sou um cara que eu não gosto muito do Modern Warfare. E isso basicamente fez eu grindar muito o BO4 e eu acabava me divertindo bastante, porque eu sempre tinha um objetivo ali, uma skin diferente para ir atrás, ou uma arma, uma camuflagem, enfim, isso foi muito, muito legal mesmo. Pulando aqui pro modo zombies, sobre os zombies eu acho que ele tem alguns erros, alguns acertos, eu acho que no geral eu tenho uma mistura de sentimentos. Os mapas de lançamento são muito bons, principalmente Blood of the Dead e Nine. Você consegue ver um carinho na trilha sonora e no design dos mapas em si, uma qualidade que a gente vê nos próprios mapas do BO3 para trás também. Mas isso foi algo que foi faltando demais nas DLCs do BO4, porque eles acabaram focando demais na história do caos. E para mim isso foi um erro, talvez, porque basicamente a história principal teve 2 mapas remakes e isso para mim foi muito ruim mesmo. E inclusive uma coisa que acaba me incomodando muito mesmo no HUD do Zombies do BO4 e até mesmo do multiplayer, eu não sou muito fã. É a questão do HUD geral do jogo, eu acho que ele tem informações demais, assim, mas principalmente o dos zombies eu acho que acaba deixando muito a desejar, porque foram algumas mudanças que não eram necessárias, e inclusive falando em mudanças,
O sistema de perks também passou por uma reformulação que eu não acho interessante, tanto que eles acabaram abandonando essa ideia aí futuramente. Então foi algo que eles acabaram nem continuando no Cold War e no Black Ops 6. Então acabou sendo um erro mesmo no sistema de perks desse jogo. Mas no geral eu gosto bastante dos novos do BO4, principalmente dos conteúdos de lançamento. A questão das DLCs eu realmente não sou muito fã, eu acho que elas acabam sendo talvez a pior DLC ali, paga pelo menos, dos jogos da Treyarch. Então vamos falar sobre o modo Blackout. Eu acho que ele com certeza é a grande estrela do game, porque eu lembro que as pessoas ficavam muito hypadas pensando como seria um Battle Royale de COD. E, na minha opinião, o Blackout é um modo excelente. Você consegue ver mais uma vez um carinho e uma dedicação muito grande por parte dos devs, já que nele você tinha inúmeras referências aos Black Ops anteriores, então era muito legal porque você tinha elementos dos zombies, da campanha, do multiplayer de cada um dos jogos. Inclusive, acho que seria muito legal se tivesse continuado. Eu imagino que teria muitos personagens, inclusive até mesmo talvez os prisioneiros da Mob, alguns outros personagens de zombies que acabaram não aparecendo. E eu acho que ele tinha essa ideia de você juntar muitos elementos do universo Black Ops, era muito, muito maneiro. Mas claro que ele tinha o grande lado ruim, que era o fato dele ser pago, que foi o que acabou fazendo ele, enfim, falhar. Mas o mapa dele era muito, muito divertido, na minha opinião. Ele é muito melhor que qualquer um dos mapas que o Warzone já teve, porque você conseguia ali ver vários mapas antigos e elementos de zombies também. Então, inclusive, ficou muito orgânico, isso era muito legal, porque realmente acabou se encaixando muito bem. E o modo, claro, ele era muito divertido no geral. Claro que existiam algumas coisas desbalanceadas, como as armas de DLC, que eram muito overpowered. E o sistema de coletes, que eu não sou muito fã. Eu acho que o sistema de placas do Warzone é bem melhor do que isso. Mas no geral, o modo sem dúvidas é um ponto positivíssimo desse game e acabou fazendo ali muito divertimento para mim, acredito que para muitos outros jogadores também. Mas vamos lá então pro final. Eu acho que para mim o Black Ops 4 ele é um jogo injustiçado, porque ele é muito divertido, principalmente na sua gameplay base, ele possui bons streaks, ele possui camuflagens e skin muito maneiras, mapas muito bons inclusive, uma questão que é importantíssima de ressaltar que eu não tinha falado. Os mapas de multiplayer desse jogo são muito melhores do que todos os códigos que a gente teve aí ultimamente. Um zombies que ele cumpre o seu papel. E um multiplayer que pode ser muito interessante se você der uma chance a ele também, porque tem um pessoal que basicamente jogou o jogo pouquíssimo e não deu uma chance pro game, não tentou entender muito a ideia dele. E tudo bem, claro, porque ele acaba sendo diferente do COD tradicional, mas eu acho que ele é diferente e ele acaba sendo muito bom justamente por isso. Então, ele é uma mistura muito parecida ali pra mim, um pouco do BO3, um pouco do BO2, como se fosse ali, sei lá, se você jogasse no liquidificador e adicionasse mais algumas coisas ali. Mas eu acho que tem principalmente outra coisa que é importante a gente ressaltar, que o BO4 foi o último COD tradicional com prestígio, sem skill-based de matchmaking e com criação de emblemas, coisa que depois do Modern Warfare 2019 do Warzone se foi. Então, basicamente é isso. Claro que no Black Ops 6 a gente teve a volta do sistema de prestígio, mas o jogo continua com skill-based e, enfim, acho que provavelmente os próximos games vão continuar com isso. Mas, enfim, pessoal, acho que é isso. Obrigado se você assistiu até aqui. Esse é um vídeo bem diferente, porque eu normalmente só trago reviews aqui no canal, mas esse jogo, como é um caso de um review de um jogo, tudo bem que é da Steelbook, eu queria fazer um vídeo mais diferente e experimentar ali um tipo de vídeo diferente mesmo, um pouquinho mais longo e com uma edição mais elaborada também. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham curtido e valeu!